Boa noite, João. Boa noite a todos os presentes. Saudar a iniciativa de vocês. Cumprimentar o Felipe, em nome de quem eu cumprimento todos os organizadores e os representantes de movimentos sociais. Eu sou militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, sou engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Estadual do Mato Grosso e me formei em 2005, mas desde o ano de 2001, fazem, portanto, 20 anos, que a gente trabalha com agroecologia, com controle biológico, com produção massal de micro-organismos, para controle biológico. E depois da nossa formação, nós passamos 15 anos no Rio Grande do Sul. Atualmente estou morando em Brasília, faz 9 meses que eu estou no Cerrado. E nesse momento eu falo de Balsas, do Maranhão. Então a gente anda bastante. Bem, nós vamos tratar então de bioinsumos e transição agroecológica, certo? Eu quero fazer um enfoque, primeiro, reforçando esses elementos que o João trazia, que a gente não vai discutir uma substituição de pacote, certo? Então a gente tem que colocar essa fala num quadro na defesa de um projeto de agricultura que vê nos agricultores camponeses, familiares, nos povos tradicionais e originais, a base do desenvolvimento do campo, um sujeito dotado de história, de identidade, de consciência, portanto também um agente social, político e econômico na sociedade brasileira, Outro elemento que nós devemos colocar esse debate é num contexto da defesa de um projeto de agricultura que envolva a reforma agrária, não só para fazer a justiça social, mas também para resolver os problemas sociais e econômicos e construir territórios agroecológicos, de soberania alimentar, certo? E esse debate também faz parte e se insere no contexto da luta desse agente social, que é a agricultura camponesa, pela educação, pela cultura, pela comunicação, pelo trabalho de juventude, com as mulheres, construindo aquilo que a gente chama da relação terra e território e de uma nova geração camponesa. A gente tem defendido que não basta apenas a sucessão familiar. É necessário uma nova geração camponesa que engloba a sucessão desses que estão no campo, mas na medida que a gente acredita no papel da reforma agrária, no desenvolvimento do país, a gente demanda, então, uma nova geração de camponeses e camponesas que não, inclusive, se baseie apenas na forma tradicional de família, que inclua a diversidade sexual, também na construção dessa nova geração camponesa, tá bem? Então, é nesse quadro que a gente coloca o nosso debate. Então, agora a gente sai do macro e vamos focar no tema dos bioinsumos e transição agroecológica. É importante colocar que não há agricultura sem insumos. Primeiro insumo, primeiro input, primeira entrada de energia no sistema é através do sol, aí a gente tem a água, os elementos nutricionais que estão na atmosfera, que está no ar, está na atmosfera, os elementos nutricionais que estão no solo, e depois vem esses outros elementos tecnológicos, que a gente chama assim, produzidos pela cultura humana, para nutrir, para trabalhar os processos de fertilidade e proteção de plantas. Então, é nesse contexto que a gente bota esse debate dos bioinsumos, mas nesse elemento tecnológico, vamos chamar assim. Tá? Um pouco de princípios de evolução. Lynn Margulis. É importante ler Darwin, mas é importante também estudar Lynn Margulis, para a gente compreender como a natureza é resultado, a biosfera é resultado desse processo evolucionário, de formas de energia. Tá bem? Há 4 mil milhões de anos, ou 4 bilhões de anos, então a gente tem as primeiras explosões, que a gente chama, a formação do planeta Terra, 4,6 bilhões, conforme os físicos.
a 3 bilhões, então a gente começa, vamos dizer assim, a surgir os primeiros micróbios, ainda não há uma comprovação, uma forma exata de como surgiu essa primeira sopa nutricional, e o mais provável é que esses micróbios, eles aproveitavam enxofre. Então, a primeira forma de energia que eles buscavam eram minerais, né? Eram enxofre. E, na medida que isso aqui são bilhões e bilhões de anos, então, há 2 bilhões de anos, começa a ter a fotossíntese bacteriana, né? E há 1,3 bilhões de anos, a gente tem, vamos dizer, uma colonização dessas bactérias, dessas colônias de bactérias no sistema terrestre, tá? Então, esse é de maneira muito geral, esse é o processo evolucionário. Por que eu estou dizendo isso? Aí vamos recordar bem esses conceitos. Primeira forma de utilização de energia acionada pela vida, para produzir a vida, então, é o mineral. O mineral é a primeira base, certo? De energia. O segundo é a fermentação, ou seja, os próprios micróbios iam se alimentando de mineral, né? Principalmente enxofre, começaram a produzir o oxigênio, que é um gás perigoso, né? E eles passam a comer, a se alimentar também dessas carcaças de micróbios. Então, é o primeiro processo, é o segundo processo de energia. Primeiro mineral, o segundo fermentação, e o terceiro vai surgindo uma forma de micro-organismo que ele aproveita, ele guarda energia, né? E na medida que ele armazena energia, ele mobiliza essa energia na hora que ele precisa, através de um processo. Quem estuda fisiologia, né, todo ser vivo respira. É um processo de respiração, né, que é esse processo de consumo de energia armazenada. E a última forma de energia, não vou dizer a última, mas a quarta forma de energia é a fotossíntese, tá? Aí a fotossíntese entra, certo? Através das plantas superiores, bactérias e cianobactérias, e produzem toda a biomassa que estrutura a cadeia trófica, toda essa complexidade de vida, tá? Minerais, fermentação, né? Respiração e, por último, a fotossíntese. Isso é importante para a gente compreender os fundamentos, né? É importante compreender os fundamentos para a gente não se apegar a receitas. Ainda no nível micro, todo ser vivo, ele tem um sincronismo energético, baseado na nutrição, na proteção e na reprodução, tá? Essa sincronização de nutrição, proteção e reprodução, tá? Essa sincronização energética é que caracteriza a vida, tá? Todo ser vivo faz isso aqui, mas ele não faz sozinho, ele se relaciona com a física, com a litosfera, né? Com todo o sistema biológico, com a hidrosfera, tá? Com a atmosfera, e cria um sistema dinâmico sincronizado, tá? Até que entra um componente a partir do desenvolvimento da agricultura. Então, além da reprodução, nutrição e proteção, surge uma outra ponta, que é o enfoque da produtividade. A gente passa a fazer a seleção, né, de raças e material vegetal com esse enfoque na produtividade. Isso ao longo de milênios foi tranquilo. A questão é que na sociedade industrial, o aspecto da produtividade, da agricultura industrial, ele é o elemento determinante, né? Então ele quebra essa sincronia, certo? É como se, em termos genéticos, se a gente fosse brincar aqui, grosso modo, como se a carga genética de um organismo tivesse, vamos dizer assim, grosseiramente, 33%, 33%, 33%, né? Esses três aqui. Para aumentar a produtividade, a gente diminui, né, a carga genética da reprodução, da nutrição e da proteção, né, enfocando a produtividade, que tem muita relação com a reprodução, tá? Aí o que a gente faz? A nutrição a gente entra com fertilizante e a proteção a gente entra com agrotóxico. Isso já no nível de sociedade industrial, né? Até uma escala é o processo histórico da agricultura, quando entra depois a sociedade capitalista industrial, com foco na produtividade, é que quebra
o metabolismo energético das sociedades agrárias. Eu vou passar isso aqui porque está no PDF e ele é dinâmico para a gente poder compreender, mas ele simplesmente explica esse rompimento metabólico, né, na relação do sistema campo-cidade, onde a gente tem uma massa de populações morando numa cidade, nas megalópolis, consumindo os estoques de recursos naturais e faz aquilo que a gente chama de rompimento do sociometabolismo, né, da relação sociedade e natureza. Bem, vamos lá para o tema da transição ecológica, né? Veja bem, não é transição agroecológica por enquanto, é transição ecológica, é mais amplo, da sociedade como um todo. Nós temos 3 correntes que discutem, vamos dizer assim, a ecologia, né? O primeiro é aquele que a gente chama do Evangelho da Ecoeficiência, que eu tomo de Juan Martínez Alier, Ecologismo dos Pobres, Economia Ecológica, podem buscar, é um espanhol, um escritor muito profícuo, tá? Então ele diz que uma primeira corrente é o Evangelho da Ecoeficiência. São aqueles que acreditam que, a partir simplesmente do desenvolvimento tecnológico, vai ser resolvido indefinidamente todas as mazelas ambientais, inclusive sociais, né? Então não há problema de mudança climática, de aquecimento global, de contaminação, que em algum momento a tecnologia, ou seja, a ecoeficiência, não vá resolver. Tá? Então há todo um movimento muito forte agora de grandes capitais entrando no tema dos sistemas agroflorestais, da produção orgânica, né? E por aí vai. Então eu estou colocando isso porque vai ser uma onda muito forte e nós não andamos mais sozinhos. Nos próximos 10 anos nós vamos ver uma avalanche, né? Não só de bioinsumos e tecnologias, produtos, serviços, mas de grandes capitais assumindo o tema da sustentabilidade por esse viés da ecoeficiência. A outra corrente é o que ele chama de mito da natureza intocada, ou seja, não tem jeito, o ser humano é destrutivo, a sociedade, a economia é destrutiva, então você separa a parte que é destruída, que se pode destruir, e cria-se reservas, né, espaços de conservação, onde simplesmente o ser humano não pode estar, talvez só para contemplar, e deixa ela intocada. Então, cria uma dicotomia entre sociedade e natureza. Ainda está no marco de uma filosofia tradicional, né, de que não é possível fazer essa superação, né, e o ser humano encontrar uma nova forma de se relacionar entre si e com a natureza. Então, portanto, essas duas, da natureza intocada e Evangelho da Ecoeficiência, normalmente elas andam de mãos dadas. Ecologia popular. Eu digo que é mais o nosso campo, né? Ela compreende de que a sociedade deve transformar, obrigatoriamente transforma a natureza pelo processo de trabalho para satisfazer as suas necessidades, mas que ela pode, a partir da ciência, da cultura, de uma série de elementos que nós vamos colocar adiante, construir um outro metabolismo, uma outra relação com a natureza, né? Então, dentro dessa corrente aí também está a agroecologia e uma série de outras escolas de agricultura ecológica. Agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agricultura sintrópica, né? Agricultura natural, o SAFES é quase uma corrente, né? E por aí vai, certo? Então, o ecologismo popular, ele se caracteriza, né, por reconhecer o campesinato, o proletariado, os trabalhadores, como a base material e espiritual de um novo projeto social, né? E ele combina a modernidade, a ciência, a diversidade socioeconômica, a cultura e a epistemia, né? Ou seja, a diversidade epistêmica é a diversidade de formas de ver, de aprender, de conhecer. Ou seja, não é só o caminho da ciência, né, que nos mostra jeitos de se relacionar melhor entre si e com a natureza, né? A gente tem uma série de outras formas de visão de mundo que não exatamente se encaixam na metodologia científica, que pode ser replicável, que tem uma metodologia clara, é possível oferir resultados, etc., etc., mas nos permite lançar luz sobre uma nova forma de sociometabolismo, vamos chamar assim. E vamos indo, então, para os bioinsumos. Tá? Então, aqui, esse é o fundamento para a gente discutir tecnicamente bioinsumos.
né? Tem conceitos e conceitos, mas para mim, eu chamo de bioinsumos a relação e a associação, sozinho ou a combinação entre minerais, biodiversidades e biomassa. Lembra que eu falei a primeira forma de energia? Minerais. Então, a gente começa sempre estudando quando a gente chega numa região e quer fazer algum aporte para uma cooperativa, uma associação, um movimento, para uma ONG, para o que for, que vocês for trabalhar, né? E for trabalhar com bioinsumos, a gente começa estudando a geodiversidade da região, né? Não só conhecendo os solos e as rochas, tá? É preciso que a gente conheça também as rochas, a rocha-mãe, os tipos de rocha que tem na região, faz uma análise petrográfica para ver que tipo de minerais tem, né? E também faça a análise dos elementos químicos, certo? E para vocês compreender a diversidade de rochas. Aí vocês vão ver se aquelas rochas são possíveis de utilizar naquele solo ou num solo mais próximo em outra região, né? Então, conhecer a diversidade mineral. Aí tem análise, né? Pode fazer testes básicos também com limão para ver se ela é uma rocha carbonatada. Você joga limão, né? Se fermentar, sei lá, ferver, quer dizer que é uma rocha carbonatada, ou seja, vai ter muito cálcio, às vezes não é uma rocha muito boa, para a gente estar utilizando como remineralizador de solo, vamos chamar assim, né? A análise petrográfica mostra os minerais primários, escovita, biotita, né? E esses se transformam em secundários, terciários, até se estabiliza através do processo de intemperismo, que vocês conhecem, que é o processo de formação do solo, né? E aí ele vai liberando nutrientes minerais. Conheci a biomassa agrícola, agroindustrial e do metabolismo urbano, lixo urbano, material orgânico, lodo, etc., né? Agrícola e agroindustrial, cama de aviário, às vezes tem uma indústria próxima que produz algum material orgânico, que se não tiver, tem que sempre fazer análise, se não tiver elementos potencialmente tóxicos, pode entrar. E a biodiversidade, vegetal, animal, de micro-organismos e seus metabólitos, né? Isso aqui, esses três componentes, se subdivide em milhares, centenas cada um, e que combinados pode gerar em cada região bioinsumos sólidos, líquidos, né? Para solo, para nutrição, para proteção de planta em cada região. Então, o Brasil tem uma potencialidade gigantesca, e nós temos que pensar isso não só como essa base de agricultura que nós trabalhamos, mas também, inclusive, pensar toda a agricultura nacional, viu? Provocar isso para vocês. Bom, bioinsumos. Então, a gente tem um decreto, né, que foi criado o Plano Nacional de Bioinsumos, que diz que é considerado todo produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, abrangendo sistemas, produção agrícola, pecuária, aquícola, floresta, tá? Aqui é marco regulatório, né? Exemplos de bioinsumos: inoculantes, promotores de crescimento, biofertilizantes, produtos para nutrição vegetal e animal, defensivos biológicos, produtos fitoterápicos, entre outros, bocache, compostos, né? Inúmeros, né? Aqui é pensando um processo industrial de bioinsumo, certo? De como se faz um registro, né? Você, no caso de um micro-organismo, desde a identificação do micro-organismo, aí faz uma série de seleções, tá? Estabelece um processo de fermentação, de cultivo, faz avaliações in vitro, se ele tem efeito, identifica quais são os metabolismos, né? Aí você passa para a fase de formulação e produção, que daí já é uma indústria, certo? Protocolos de controle de qualidade, avaliação de desempenho, durabilidade, até o processo de registro, né? Só para a gente entender como é para registrar um produto no Brasil. E veja os bioinsumos a partir de 2010, tá? Cresceu exponencialmente os processos de registros, né? Bioinsumos à base de micro-organismos, macro-organismos, semioquímicos ou bioquímicos, né? Aí, números aqui. Depois eu mando essa apresentação e o pessoal compartilha para vocês. E por que tem muito interesse? Porque é um mercado gigantesco. Inoculantes, hoje até esse número aqui é maior, mas está como 400 milhões, aqui está 300.
Fertilizantes especiais, esse dado aqui era de 2020, safra 21 já foi para 10 bilhões, agrotóxicos está nessa faixa aqui, de 81 bilhões, e fertilizantes, 45 milhões de toneladas. Então, conforme a variação do dólar, pode chegar a 60 bilhões, 80 bilhões. E aí, então, tem um interesse muito forte nosso e também do capital, né? Formas camponesas de produção de bioinsumos. Isso aqui é na Colômbia. Isso aqui a gente montando uma central de bioinsumos, tá? Aqui a gente ficou lá 15 dias capacitando o pessoal, produzindo já numa escala, e foram 18 bioinsumos que a gente deixou os agricultores e agricultoras capacitados. Aqui nós estamos fazendo um bocache, são 12 toneladas de bocache. Aí alguém que já fez bocache, né, pode perguntar, mas Marcelo, por que não faz só uma? Veja, mais importante que uma receita é os agricultores e agricultoras daquela região compreender a logística, da onde eles buscam as matérias-primas e como se cria uma cooperação para dar uma produção de escala de bioinsumos no território. Então, nós nos desafiamos a fazer 12, na verdade fizemos 15, a gente não conseguiu mover no braço, né? Você vê eu aqui, né? Não é uma pessoa muito forte para vocês verem, né? Mas aí a gente já sabia que tinha esse tratorzinho lá e a gente fez de propósito, que era para eles se mobilizarem, né? E conseguir esse trator. A cada 12 horas eles tinham que mexer, porque senão explode, tá? Produz gás metano, você tem uma pilha grande e aí entra em combustão. Aqui são blocos multinutricionais, a Colômbia se utiliza muito, tem lá no fundo também, que são testes que a gente está fazendo, né? Os processos de produção, e aqui é a produção de EM de primeira geração sólido. Um aroma maravilhoso ficou aqui, já era no final do curso, a gente fez no primeiro dia, né? Dava quase vontade de comer, tá? E um cheiro frutado, assim, sabe? Muito, muito bom. Quem já fez micro-organismo eficiente, micro-organismo de montanha, micro-organismo aí de floresta, de primeira e segunda geração, sabe de que aroma eu estou falando. É praticamente um probiótico, né? Pode dar para as galinhas, para porco, para gado. E bem asseadinho, tem gente que pode até comer isso aí. Às vezes o pessoal faz um hidromel e coloca um pouquinho disso aí para inocular micro-organismo, né? E aqui uma outra experiência, no sul do Brasil, a gente produzindo biofertilizantes. Isso aqui é uma agroindústria de álcool, que nós adaptamos, ó, veja aqui, ó, uma dorna de 27 mil litros. Aqui a gente estava preparando o pé de cuba e a gente chegava a fermentar 20 mil litros. E aqui depois estava no galão, né? Então a gente produz em escala. Aí vocês me dizem, Marcelo, por que tu desenvolveu essa experiência? Ano de 2010 e 2013, nós, o professor Sebastião Pinheiro, nessa mesma região aqui, no Rio Grande do Sul, capacitamos mais de 1.000 famílias. E depois de 2, 3 anos de trabalho, a gente só tinha 26 famílias produzindo esses bioinsumos, né? Por quê? Porque a composição familiar, aí tem que entender de economia camponesa, né? Composição demográfica, ela se alterou muito. A gente não tem famílias com 8, 10 pessoas, filhos, né? 5 filhos, 6 filhos, 9 filhos, como há 30, 40 anos atrás. São menos pessoas. Então, você tem que pensar a cooperação em escala de território, e não apenas na propriedade. Tem que pensar na propriedade, tem que pensar na comunidade e tem que pensar no território. Aqui um centro territorial de cooperação de uma cooperativa que pertence aos agricultores e que, portanto, produz bioinsumos e outros serviços, produtos, tecnologias que eles não podem, às vezes, produzir na sua propriedade. E aqui, nesse mesmo galpão, aqueles biofertilizantes estavam desse lado aqui, por exemplo, né? É produção de pó de rocha, tá? Então lá tem um moinho, uma escavadeira, uma infraestrutura, né? Lá atrás tem um britador, certo? Um esquema de ensaque, e a gente produz 10 mil toneladas de pó de rocha. Na época que a gente morava lá, o pessoal continua. Então nós temos que pensar os bioinsumos em nível de unidade de produção, finca, né? Como dizem os castelhanos, mas também pensar em escala de território, em escala econômica, gerando cooperação. Todas essas tecnologias aqui são tecnologias que a gente chama de tradicionais. Isso aqui a gente faz há milênios, há séculos, tá? É diferente desse outro nível tecnológico que eu vou mostrar para vocês.
que é uma adaptação de tanques de leite, às vezes, ou de fermentadores de cerveja, para reproduzir micro-organismos específicos. Veja, aqui a gente reproduz colônias, comunidades de micro-organismos, retirado da própria natureza. Aqui, nesse que eles chamam de on-farm, principalmente médios e grandes produtores estão praticando no Brasil, é o quê? Eles isolam, normalmente pega da Embrapa, de uma universidade, um micro-organismo específico, isolado, tá? E tentam reproduzir aqui. Aqui é uma espécie de protótipo de indústria, que é o outro nível tecnológico, tá? Aqui é uma indústria de verdade, certo? Com bioreatores, com sistema de controle, né? Com microbiologista, com químico, com bioquímico, etc, etc, etc. Isso aqui parece isso aqui, mas são práticas completamente diferentes. E tampouco essa prática aqui não é essa, tá? Não é porque é feito na propriedade, certo? Ou farm, na fazenda, que é a mesma prática. Inclusive, há hoje um conflito de interesse muito grande entre esses que querem produzir assim, né, e as indústrias de bioinsumos, certo? Então, a gente tem uma tarefa muito grande, que eu quero colocar para vocês aqui, né, no política organizativa, acumular em ciência, tecnologias, os nossos técnicos, agrônomos, engenheiros, têm que dominar a ciência, a técnica, né, fortalecer e multiplicar as experiências territoriais de bioinsumos, construir instrumentos cooperativados, inclusive empresas sociais na área de bioinsumos, né, e no político institucional, criar uma política de fomento, né, e um marco regulatório para os bioinsumos. Como é que eu vejo do ponto de vista estratégico os bioinsumos? O bioinsumo, ele faz parte, ele é a primeira escada, tá, de uma longa cadeia da economia da biodiversidade, ou da bioeconomia, né, ou da economia ecológica na relação com a indústria. Então, eu quero provocá-los a pensar, não apenas como camponeses, como agricultores familiares, mas também pensando no projeto de país, né, os bioinsumos, a biotecnologia, pode gerar uma base de recursos, tá, na área para a agricultura, mas também na área de indústria, biomateriais, fármacos, cosméticos, energia, né, se envolver, cruzar com o tema da bioinformática, indústria de base, e promover aquele tema que eu falava lá atrás, que é da transição de matriz energética e a transição ecológica, tá? Então, eu vou encerrando a minha fala aqui, passo para o João, esse era o nosso aporte nessa primeira parte da nossa fala.